Meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa lição de número 9, do primeiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2026. Trimestre que estamos trabalhando o tema Santíssima Trindade, o Deus único se revelando em três pessoas eternas. O pastor Douglas Batista é o comentarista desse trimestre. E nós vamos estudar a lição de número 9, que será ministrada no dia 1º de março de 2026, que tem por tema Espírito Santo, o Regenerador. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Onápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e detalhe, meu amigo, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em João, capítulo 3, e o versículo de número 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Verdade prática, a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Oh, glória a Deus! Leitura bíblica em classe, João, capítulo 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Meu amigo, para que a sua aula seja uma aula mais dinâmica, sempre peça para que o aluno faça a leitura bíblica em classe, sempre um após o outro, porque assim a sua aula ela já começa sendo uma aula mais participativa. E detalhe, não abra mão da leitura bíblica diária. Alguns abrem mão disso e no dia da aplicação da lição, eles têm poucos subsídios bíblicos para fazer a aplicação da aula. Então faça o acompanhamento da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo você tenha subsídios bíblicos para fazer a aplicação da aula. Meu professor, nessa lição, avançaremos para uma das obras mais profundas do Espírito Santo, a regeneração. No diálogo entre Jesus e Nicodemos, registrado em João, capítulo 3, versículo 3, o Senhor declara de forma enfática: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perceba que Jesus não apresenta o novo nascimento como uma opção espiritual, mas como uma necessidade absoluta. Não é melhoria moral, não é mudança de religião, não é ajuste de comportamento, é nascimento. Nicodemos, sendo mestre em Israel, tinha conhecimento religioso, mas lhe faltava vida espiritual. E é aqui que entendemos que o papel do Espírito Santo, ele não forma o homem velho, ele gera um homem novo. A regeneração é o milagre invisível que transforma o coração, ilumina o entendimento e produz uma nova natureza. É o início da vida cristã autêntica. Se na lição anterior vimos o Espírito Santo como pessoa divina e atuante, agora veremos a sua obra mais íntima, gerar vida onde havia morte. Meu professor, essa lição de número 9, ela tem 3 objetivos que precisam ser alcançados ao final de cada tópico. O primeiro objetivo da nossa lição é explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Segundo, mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação. Terceiro, apontar os sinais práticos do novo nascimento, justificação, santificação e o fruto do Espírito.
Primeiro tópico da nossa lição de número 9 nos diz: regeneração, uma obra trinitária. Esse primeiro tópico é dividido em 4 subpontos. Primeiro, a doutrina bíblica da regeneração. Segundo, a regeneração como exigência de Jesus. Terceiro, o Pai como autor da salvação. E quarto, o Espírito como agente da regeneração. Meu professor, quando falamos sobre regeneração, precisamos entender que ela não é uma invenção teológica posterior, mas uma doutrina claramente ensinada nas Escrituras. No diálogo com Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus apresenta um novo nascimento como condição indispensável para entrar no reino de Deus. Aqui está a primeira grande verdade. A regeneração é uma doutrina bíblica. Jesus afirma: necessário vos é nascer de novo. Não é uma sugestão, não é um convite opcional, é uma exigência. O homem não precisa de instrução. O homem precisa de transformação. É por isso que eu sempre digo, e é interessante você conversar sobre isso com a classe, no Evangelho, você não entra para melhorar. No Evangelho, você entra para nascer de novo. No Evangelho, meu amigo, no Evangelho não existe uma versão sua melhorada. No Evangelho existe um você que nasceu de novo. Aqui é novo homem, aqui é nova mulher, aqui é nova criatura. Regeneração significa literalmente gerar novamente. E Deus comunicando vida espiritual a quem estava morto em delitos e pecados. Essa verdade nos conduz à segunda ênfase. A regeneração é uma exigência estabelecida por Cristo. Nicodemos era religioso, conhecedor da lei, moralmente respeitado. Ainda assim, Jesus não disse: você precisa melhorar. Ele disse: você precisa nascer de novo. Isso, meu amigo, revela algo extremamente poderoso. Religião não substitui regeneração. Conhecimento bíblico não substitui regeneração. Cargo espiritual não substitui regeneração. O novo nascimento é a porta de entrada do reino de Deus. Mas como esse milagre acontece? Aqui entramos na dimensão trinitária dessa obra. Primeiro, o Pai é autor do plano da salvação. Foi o Pai quem amou o mundo e enviou o Filho. A salvação não nasce na iniciativa humana, mas no processo eterno de Deus. O Pai planejou, determinou e desejou salvar. Segundo, o Filho é o mediador da salvação. Sem a cruz não há regeneração. A nova vida só é possível porque houve expiação. Cristo conquistou literalmente aquilo que o Espírito Santo aplica espiritualmente. Terceiro, o Espírito Santo é o agente da regeneração. É ele que opera diariamente no coração humano. Jesus declara que é necessário nascer da água e do Espírito. No versículo 8, ele compara o Espírito ao vento, sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem e muito menos para onde vai. Isso revela duas grandes verdades fundamentais. Primeiro, a regeneração é invisível, mas ela é real. Segundo, a regeneração é soberana e não é manipulável. O Espírito Santo convence do pecado, ele ilumina o entendimento, ele quebra a resistência do coração e ele gera a fé salvadora em nós. Sem o Espírito Santo, o homem pode ouvir o Evangelho, mas não compreender espiritualmente. Pode até admirar a mensagem, mas não pode experimentar a transformação. Sem o Espírito Santo, quem ouve o Evangelho será apenas convencido, mas não será convertido. Existem pessoas na igreja que foram convencidas, mas elas não foram
convertidas. Uma coisa é o convencido e outra coisa é o convertido. Portanto, a regeneração é uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. Segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição de número 9 nos diz a natureza espiritual da regeneração. Esse segundo tópico ele é dividido em 3 subtópicos. Primeiro, uma transformação interior. Segundo, uma obra soberana do Espírito. Terceiro, uma nova vida e nova conduta. Meu amigo, depois de compreendermos que a regeneração é uma obra trinitária, precisamos entender a natureza espiritual dessa transformação. Nas palavras de Jesus a Nicodemos, em João 3 e o verso 6, vemos que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui está a chave da regeneração. Não é visível, não depende de aparência externa, mas ocorre no interior humano. É uma transformação interior. O Espírito Santo atua no coração, tornando-o receptivo à graça. O pecador, antes morto espiritualmente, recebe vida. Antigos desejos egoístas e pecaminosos cedem lugar ao desejo de buscar a Deus. A mudança não se limita a comportamentos ou hábitos, ela troca a própria essência da pessoa. A regeneração é uma obra soberana do Espírito Santo. Jesus compara o Espírito Santo a um vento. Em João, capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito age segundo sua vontade, não segundo o mérito humano. Ele não escolhe operar no coração daquele que Deus preparou, revelando a absoluta dependência do ser humano de Deus para nascer de novo. O Espírito Santo produz uma nova vida e uma nova conduta. O nascido do Espírito passa a viver de forma diferente. Pensamentos, atitudes, escolhas começam a refletir a transformação interna. Há um novo princípio na vida que orienta a conduta, conduzindo a pessoa à obediência, ao amor e à santidade. A regeneração não é apenas sentimento, é ação que se manifesta em vida prática. Essa natureza espiritual da regeneração mostra que a obra do Espírito Santo é visível aos olhos humanos, mas produz frutos tangíveis. O que acontece no coração transforma a vida inteira. Não é magia, não é sentimento passageiro, é intervenção sobrenatural de Deus que muda radicalmente a perspectiva, a motivação e a conduta. Aqui está uma aplicação muito top para você trazer para essa aula. A verdadeira transformação começa no interior. Tudo que se apresenta apenas na superfície não é regeneração genuína. O Espírito Santo quer operar profundamente dentro de nós, gerando em nós regeneração. Terceiro tópico da nossa lição que diz sinais do novo nascimento em Cristo. Esse terceiro tópico é dividido em 3 subtópicos. Primeiro, a justificação pela fé. Segundo, a vida de santificação. Terceiro, o fruto do Espírito. Meu aluno, depois de entendermos que a regeneração é uma obra trinitária e que ela é espiritual, precisamos observar os sinais visíveis de quem nasceu de novo. O Espírito Santo não apenas gera vida, ele produz evidências dessa vida de transformação. Por exemplo, a justificação pela fé. O crente regenerado é declarado justo diante de Deus, não por obras, mas pela fé em Cristo. A morte e ressurreição de Jesus são aplicadas ao coração pelo Espírito, trazendo perdão e reconciliação do homem com Deus. A regeneração, ela abre caminhos para a comunhão com Deus, mostrando que a vida espiritual não depende do esforço humano, mas da obra de Deus operada pelo Espírito Santo. Uma vida de santificação
isso é o que o Espírito Santo produz em nós, o novo nascimento não é um ponto final, é o início de uma caminhada de santidade. O Espírito Santo trabalha constantemente no coração do crente, transformando hábitos, pensamentos e atitudes. O fruto da santificação aparece em decisões alinhadas à vontade de Deus, em amor ao próximo, em caráter, moldando a semelhança de Cristo. Quem experimenta a regeneração começa a viver de forma diferente, refletindo interiormente a mudança que ocorreu em seu coração. E um ponto interessante nesse terceiro tópico se chama o fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 ao 23, que mostra que a regeneração produz evidências concretas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos não surgem por esforços humanos, mas são sinais claros da obra do Espírito Santo que nos mostra o novo nascimento. Eles evidenciam que a vida espiritual não é teórica, mas prática e transformadora. O sinal do novo nascimento é, portanto, uma vida que respira fé, prática e santidade. Manifesta o fruto do Espírito e revela o que aconteceu interiormente em nós pela ação do Espírito Santo. E um ponto interessante para você tratar como a classe é que a regeneração não é apenas algo a ser entendido intelectualmente. Ela deve ser observada em resultados tangíveis. Quando vemos a fé genuína, santidade crescente e fruto espiritual, sabemos que o Espírito Santo operou de fato naquele coração. Portanto, meu amigo, nascer de novo não é um detalhe da vida cristã, é o ponto de partida. Os sinais do novo nascimento nos mostram que o Espírito Santo está ativo, atuante e transformando vidas. Em conclusão, aprendemos nessa lição que a regeneração é obra do Espírito Santo, operada de forma trinitária. O Pai planeja, o Filho conquista, o Espírito aplica a nova vida. Uma transformação visível, profunda e sobrenatural que muda o coração, a mente e a conduta do crente. O sinal dessa obra é claro: fé genuína, vida de santidade e fruto do Espírito que manifestam a presença de Deus em nós. Quem nasce de novo não permanece o mesmo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua classe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Deus te abençoe.